As férias de julho estão aí e, como sempre, muitos brasileiros gostam de viajar nessa época do ano para curtir. E os pais ou responsáveis por menores de idade devem estar atentos às exigências legais para as viagens nacionais com crianças e adolescentes. É preciso alguns cuidados para não ter as férias frustradas no caso de viagens com crianças abaixo dos 12 anos de idade, seja ela com parentes ou acompanhantes maiores de idade. As regras da Justiça brasileira determinam algumas condutas que devem ser observadas por pais, tutores, companhias aéreas e empresas de transporte sobre viagens de jovens com idade abaixo dos 16 anos. Até 7 anos e 11 meses, por exemplo, algumas companhias aéreas não permitem o embarque de menor desacompanhado de forma alguma. Tá? Esse serviço passa a ser disponível a partir dos 8 anos da criança e ela tem que ter um documento de autorização de viagem feito para essa viagem desacompanhada. Além disso, é necessário preencher um formulário da companhia, observar sempre a criança deve estar portando ainda o seu documento pessoal com foto, o RG é obrigatório a partir dos 12 anos, tá? A gente até os 12, a criança pode viajar acompanhada mesmo dos pais com certidão de nascimento, depois já passa até essa exigência do próprio RG, né? Viajando com avós. Os avós, como nome, às vezes constam na certidão de nascimento das crianças, elas são autorizadas a viajar com os netos, desde que estejam com a certidão de nascimento, que dê de comprovar essa relação de parentesco. A representante da Comissão de Infância e Juventude da OAB Mato Grosso reforça a obrigatoriedade da autorização de viagem para menores em território nacional. O problema é quando vai viajar desacompanhado, acompanhado por um outro parente ou a criança sozinha, que aí precisa ser observado a necessidade dos documentos, da declaração de acompanhamento e verificar junto às companhias aéreas como que funciona o procedimento, tá? Porque hoje as companhias aéreas, elas não permitem a viagem de menores desacompanhados em voos em conexão, só em voos diretos, tá? Por quê? Porque na conexão tem que haver a troca de aeronave, então é possível fazer para os maiores já de 12 anos, mas desde que os pais estejam cientificados que essa companhia não se encarrega de ter um funcionário que vai fazer esse acompanhamento nesse procedimento de aeroporto. A especialista destaca também sobre as viagens dos jovens filhos de pais separados. Desde a pandemia, houve uma desburocratização, então é possível fazer essa autorização em alguns casos de forma online, tá? Você consultando o serviço pela própria internet, jogando no Google, você vai ter esse modelo de autorização de viagem, está bem mais simples para fazer. Então você pode fazer diretamente no cartório, né, de forma presencial ou de forma online. Quem dá a autorização é o pai, a mãe ou ambos, tá? Uma criança pode viajar em companhia de um dos pais, por exemplo, pais separados. Tem problema o pai levar para viajar? Não tem. Em relação às viagens rodoviárias, a representante da Comissão de Infância e Juventude da OAB afirma que a situação é ainda mais delicada devido à falta de critérios na hora do embarque de crianças e adolescentes, exigindo uma atenção redobrada de pais e responsáveis. Infelizmente, aí moram muitos perigos, tá? Por quê? O que é exigido para o embarque? É exigido a passagem e é exigido o documento. E às vezes essas crianças, os pais têm que estar muito cautelosos, porque às vezes a criança fica perto de um outro adulto, eles acham que aquele adulto está acompanhando a criança passa. Nós tivemos um caso bem rumoroso no início deste ano de uma criança que embarcou em Manaus de avião e foi parar em São Paulo. Houve uma responsabilização de companhia, ele estava desacompanhado, sem documento, e ele conseguiu embarcar e viajar. No ônibus, infelizmente, isso é até mais fácil de acontecer do que no caso de embarque aéreo, pela questão da forma de fiscalização. Então, cabe aos pais estarem sempre atentos, tomando o máximo de cuidados em relação aos filhos. É importante conversar com os seus filhos. Se for viajar desacompanhado, mesmo que tomando todas as providências, munido de toda a documentação, instrua os seus filhos no sentido de conversar com estranhos, que não é o indicado, de se identificar
para a pessoa da companhia aérea, logo no embarque.